Terminado o expediente, passaremos agora ao tema livre, escrito por primeiro o vereador professor Giovanni. Tem 15 minutos, podendo ou não ceder a partes. Em cima, hein? Senhor presidente, pastor Kennedy, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Eu vou começar parabenizando, tive que sair por um momentinho, parabenizando a moção aos novos representantes do CASME. Eu entendo que essas associações que fazem serviços, né, entidades que prestam serviços à comunidade, são muito importantes e parceiras do poder público. Eu vejo aí um trabalho, né, a SRM tentando se reerguer, o CASME, essas entidades são muito importantes. Elas ajudam o poder público a prestar um serviço para a comunidade. Então, está de parabéns, desejamos muito sucesso aos novos integrantes da diretoria do CASME. Começar falando aqui que, com muita felicidade, recebemos a notícia da autorização da CETESB para a construção da ET. Estamos aqui com a Fernanda, Relações Públicas da Saneaqua, né, que nos informou, e a gente pôde ver aí pelas redes sociais, né, que agora nós temos oficialmente, então, essa permissão de construção da ET, Estação de Tratamento de Esgoto de Mairinque. E com isso a gente espera, então, que seja revista aquela multa, né? Esperamos que saia logo essa estação de tratamento, para que Mairinque se livre de pagar aquela multa de 12 milhões que está lá pendente com o Ministério Público, e a gente possa, então, ter mais esse item aí relacionado à questão ambiental. Esperamos, Fernanda, que essa estação seja prioridade para a empresa Saneaqua, assim como é para nós. Queria parabenizar também o José Pedro Cornélio pelo trabalho realizado no SEMEC, no Alto da Páscoa, o Teatro da Paixão, como a gente fala, né? Eu acompanho seu trabalho há muitos anos e era algo que a comunidade de Mairinque não esqueceu, né? Seu trabalho realizado já há muitos anos, e aí voltou, depois de 12 anos, eu pude acompanhar e vi que a comunidade que lá esteve gostou muito do trabalho, foi muito emocionante. Falar também de uma entidade que é muito parceira do município, que é a MPF, que está prestando um serviço muito importante, que é o de educação patrimonial. Nós tivemos 120 alunos dos primeiros anos que tiveram na MPF semana passada, realizando uma expedição pelo patrimônio histórico de Mairinque. E é muito interessante ver como os alunos gostam de conhecer a história de Mairinque, ficam emocionados de ver um prédio onde foi a primeira prefeitura, onde foi a primeira delegacia, onde, né, temos a estação ferroviária lá. Então, parabenizar a MPF, agradecer o Carlinhos Pérez e ao seu Francisco pela excelente recepção que prepararam para os alunos da Escola Lelizito. Falar de quanto nós lamentamos quando vimos na imprensa a questão do incêndio da Catedral de Notre Dame. Tem uma frase que diz que quando um homem morre é como se uma biblioteca inteira se incendiasse, porque esse homem acumulou conhecimento sobre o mundo. Também é muito triste quando a gente vê um patrimônio histórico como a Catedral de Notre Dame em Paris, como o Museu Nacional no Rio de Janeiro e como a nossa casa aqui no Horto Florestal, que em 2017 também sofreu um incêndio e está lá. Nada foi feito para revitalizar esse patrimônio histórico. Está lá se depredando, né? Então é muito triste quando a gente vê que uma sociedade não deu conta de cuidar do seu patrimônio histórico. E aí, quando eu falei, né, de uma biblioteca inteira se incendiasse, queria também parabenizar a Saneaqua,
porque trouxe para Mairinque um ônibus biblioteca, num projeto chamado Livro nas Praças, que ficou aqui uma semana em Mairinque, para que os nossos estudantes pudessem conhecer e ter acesso a esse ônibus biblioteca, com mais de 2.000 obras, né? Parabéns a Saneaco, então, pela iniciativa. Falando sobre a questão do conhecimento, eu queria manifestar aqui o meu pesar pela morte do jovem Davi Mendes Trovon. Davi foi meu aluno no ensino médio, era um aluno brilhante, brilhante. E a gente vê então, né, com muito pesar, de uma maneira muito assim, inesperada, ele foi ciclista foi atropelado aqui em Sorocaba, o que a gente chama de Castelinho, que é o acesso de Sorocaba a Castelo Branco. Ele foi atropelado, ciclista, e veio a falecer. Então é com muita tristeza que a gente recebe esse tipo de notícia, porque não é um curso normal, né? É normal a pessoa envelhecer, fazer a sua vida profissional, pessoal. Então toda vez que a gente fala aqui da morte de jovens, é muito triste. E o Davi, com certeza, tinha muito para acrescentar, muito para ajudar esse mundo a ser melhor. Como um jovem excelente que era, eu o conheci na escola como menino e depois pude acompanhar um pouco da vida dele. Então, muito triste. Pois não, vereador. Com a parte, vereador Túlio Camargo, por 1 minuto. Pegando um gancho da fala de Vossa Excelência em relação a esse jovem, que nós sentimos muito, mas dizer que o ciclismo é praticado em tantos países desenvolvidos, em tantas cidades boas, né? E eu acho que a coisa mais natural a prática do ciclismo, até em relação ao meio ambiente. E eu acho lamentável motoristas que não respeitam os ciclistas. A gente vê esse tipo de acidentes, de atropelamentos, de mortes de ciclistas constantemente nos jornais, toda a imprensa. Então, eu acho que é preciso que haja uma maior conscientização por parte de certos motoristas. É que muitos dirigem embriagados, drogados, e outros realmente não têm o mínimo de respeito. Então, é só uma questão de protesto da nossa parte em relação a esse tipo de motorista, que não respeitam a vida das pessoas. Isso a gente tem visto muito, né? Sempre está saindo aí na mídia e a gente sabe que é algo que o país precisa resolver. É um problema muito sério essa questão de bebida e direção. É um problema que a lei seca não deu conta de resolver, porque é uma questão educacional. Não dá para ficar a gente vendo os nossos jovens aí morrendo no trânsito e não se fazer nada. Então a gente espera que o país tome medidas mais duras com relação a isso. Falar também da questão do nosso novo ministro da Educação. Eu acabei falando aqui esses dias, né, que havia sido trocado, e eu acho que o governo atual precisa falar menos e trabalhar mais. Ele, em suas declarações iniciais como ministro da Educação, fala então que ele vê que o Nordeste não precisa de aulas de filosofia e sociologia. Uma besteira sem tamanho. Já é uma fala onde demonstra uma certa discriminação com o povo nordestino. Falando que as universidades, as escolas do Nordeste não deveriam, não precisavam de filosofia e sociologia. E aí eu recebi um texto maravilhoso da Eliana, professora Eliane, e ela diz, ela reproduziu aqui um texto de Miriam Monte. Perdoe-me a intromissão, mas tem razão o Ministério da Educação. Se o nordestino continuar filosofando, será um disparate, será desumano. Imagine se surgisse outro Graciliano, uma nova Raquel de Queiroz. O que seria de nós?
o Brasil perderia as estribeiras. Já pensou se resgatarem Anísio da Silveira? Ah, meu pai amado, meu Jorge amado, nem cravo e canela resolvem a querela. Parem o mundo que eu quero descer, quero consignar essa queixa, parafraseando Raul Seixas. E se os estudantes falarem versos, contarem prosas, ou citarem Rui Barbosa, Ariano Suassuna, que assuma essa ciranda, porque nem Pontes de Miranda conseguiria solucionar. E nem se fala em José de Alencar. Imagine se o Guarani fosse uma trilogia, teríamos versos em tupi na poesia. Vou encerrar com Tobias Barreto, eu prometo. Ou melhor, seria com Castro Alves, que os anjos nos salvem. Que esse povo do Nordeste é povo de muita sabedoria. Imagina-se nas escolas ensinarem filosofia. Eu queria agradecer a Eliana Elian, professora, por me enviar esse texto, que resume bem a besteira que foi dita. Quantos artistas maravilhosos nós temos, nordestinos. Quem aqui não assistiu o Alto da Compadecida e não amou aquela obra de Ariano Suassuna? Então, o que eu acho é que a gente precisa expressar as nossas opiniões. Eu realmente espero que o novo governo do Brasil faça um bom governo. Mas esse tipo de afirmação não contribui em nada para a melhoria da nossa educação. Tem que ter ações concretas e ações que sejam boas, e não besteiras como essa. E para finalizar, verificando as indicações que têm passado por essa casa, dizer que a gente também torce para que o governo municipal faça um bom governo. Mas pelo número de indicações que passaram hoje, 47 indicações, pedindo tapa-buracos, pedindo capinação nas escolas, e a maioria para os vereadores que apoiam o prefeito. É só entrar no site da Câmara, indicações, vocês vão ver lá. Então, esse tipo de documento mostra que o que nós estamos falando aqui não é coisa à toa. Esses documentos, indicações de trabalho ao prefeito, mostram que tudo que a gente está falando aqui na tribuna é verdade. Tem um monte de indicações aí de tapa-buraco aqui no centro, inclusive, de vereadores da base do prefeito. Então, só para comprovar que o que a gente fala é porque realmente a situação não está boa. A gente espera ver uma reação do prefeito para que a nossa cidade seja melhor cuidada. Estaremos aqui cobrando, como eu já disse na última sessão. Não é quando a gente faz um vídeo, é porque é agora que a gente foi fazer o vídeo. Não, é porque já passou muitas indicações aqui, o trabalho não foi feito. Foi questionado através de requerimento, trabalho não foi feito. Aí a gente faz um vídeo, vem dizer que é politicagem. Então, estamos de olho, senhor prefeito, queremos ver trabalho nesta prefeitura. Obrigado e boa noite a todos.